Santa Maria, protege isso. Bom, gente, quem está conosco é o professor de Direito da Unifesp, ex-assessor especial da presidência, Arthur Weintraub. Bom dia, bem-vindo. Weintraub. É chique isso. Bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Lúcia. Olha, esse sobrenome teu é difícil, hein? Do jeito que falar, tá certo. A gente bem mistura. É Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub, ainda misturado. Tem um Bragança aí no meio? Tá correto. Weintraub. Então é Weintraub. Do jeito que você falar, tá certo. Então tá bom. Bom, vamos começar. A gente vai falar de política, obviamente, mas quando ofereceram a tua entrevista, falaram que para a gente poder falar um pouco dessa questão da segurança no nosso país, nós tivemos recentemente um crime, né, do assassinato do promotor. Estava na lua de mel, não, Zezé? Nossa, que absurdo. Em Cartagena, na Colômbia, ele é paraguaio, né? E foi, assim, furado, né? Pois é. E ele foi assassinado, muito provavelmente pelo crime organizado. Como que o senhor vê o combate do crime organizado aqui no Brasil? Onde que o governo falha e se um dia nós iremos conseguir avançar nessa questão? Esse promotor do Paraguai, ele investigava o PCC. E ele foi morto na lua de mel, ele estava andando de jet ski com a esposa grávida, e deram tiros nele, os bandidos pararam do lado do jet ski e deram 3 tiros nele. Sim. E os Estados Unidos já ofereceram apoio para investigar de tão sério que é. E houve, inclusive, reportagens internacionais dizendo que o Hezbollah também estaria ligado nisso. O que acontece é que ontem foi morto um prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, ali na divisa com o Brasil. Foi morto não, foi uma tentativa de assassinato, né? Então, a situação é muito séria de crime organizado, ele é internacional. O PCC, ele já é considerado máfia pelos Estados Unidos. Teve uma ordem executiva agora, desse ano, dizendo que o PCC é máfia igual Hamas e Hezbollah. E aí vocês me perguntam, né, como é que é a abordagem? Eu fui secretário de segurança da OEA por 1 ano e meio, Organização dos Estados Americanos. São todos os países das Américas e Caribe. Então, são 34 países. O que eu vi? A abordagem de combate a drogas, a crime organizado, tem que ser tão sofisticado quanto eles são. O crime organizado é uma empresa e pega toda a parte internacional, eles têm ramificações internacionais. O que se ouve, né? As apreensões de droga têm batido recordes, pois isso tem batido recordes em um monte de países, porque a produção de droga aumentou demais. A produção de cocaína na América do Sul aumentou 3 vezes. Então, se você dobrar as apreensões, que não é o caso, é muito difícil você dobrar as apreensões, você vai estar perdendo de 3-2. Qual que é a abordagem? A apreensão de droga é importante, mas ela não resolve o problema. Se resolvesse, esses recordes de apreensão já teria resolvido nossa vida. Você fica mandando o policial para enxugar gelo, porque ele prende, aí entra o preso na porta giratória, sai, é solto. A abordagem internacional que deu certo, eu vou dar 2 exemplos aqui, é de inteligência financeira. A Itália tinha um problema de máfia, todo mundo sabe, né? Tinha um problema de máfia, eles explodiam, Rose e Zezé, eles explodiam juízes e generais, inclusive. Chegaram a explodir 2 juízes e um general. A sociedade italiana falou, chega. Fizeram a Operação Mãos Limpas, mas tem algo que ninguém fala, ou pouca gente fala, que é a parte da guarda de finanças da Itália, que pega a inteligência financeira. Qual é? Você ir em cima do patrimônio total do criminoso. Então, não é aprender a Ferrari, aprender droga, aprender mala de dinheiro. Eles dão risada disso. É aprender tudo, aprender o patrimônio inteiro, integral. Aprender o patrimônio do mafioso, do narco, do corrupto, da amante dele, do testa de ferro, do laranja. O maior medo, os policiais italianos me dizem, o maior medo de um mafioso, de um corrupto, é ter os bens apreendidos. Preso ele não tem problema, porque ele fica com dinheiro, ele contrata advogado bom, ele acaba saindo, eventualmente utilizando até autoridades corruptas. Então, a abordagem correta e sofisticada hoje no mundo é asfixia financeira. Corta a gasolina do crime, e aí você cortando a gasolina da empresa criminosa, né, você evita que o policial tenha que ficar lá morrendo em conflito com um traficante.
Arthur, eu tenho duas questões. Muito bom dia para você. A Zezé falando, já te recebi aqui no Bastidores no início do ano, você e seu irmão. Por que a liberação das drogas não seria uma solução, uma vez que perderia o valor aí que tem? E a outra coisa é em relação às leis. Você, da outra vez, me falou sobre isso, eu me lembro a resposta, mas tem muita gente ouvindo que não sabe o que você pensa disso em relação às leis. Porque sempre que alguém faz uma proposta desse tipo, a pessoa vem, mas ele é louco? Mas acha que o judiciário vai deixar passar isso em algum momento? Né? Então, essas duas questões. A legalização das drogas, vários países já tentaram e não deu certo. Quando você legaliza, você passa a legalizar uma, já passam para uma próxima mais grave, que causa mais dano. Então, se você legaliza uma maconha, se passa para metanfetamina, se legaliza isso, já se passa para heroína, vai crescendo, cocaína, não dá certo. O que existe é um controle. Você fazer o controle, não prender o viciado. Você dá o tratamento para o viciado. Essa é uma abordagem moderna. Você não prende ele, você dá a opção. Você pode se tratar e aí você é solto de novo. O traficante tem que ser preso, esse sim punido. Em relação às leis, você tem pactos internacionais. Você pode fazer pactos bilaterais entre os países. Então, a Guarda de Finanças da Itália, tem escritório no Brasil. Só em 2 países da América do Sul tem escritório, que é Argentina e Brasil, para vocês verem como é importante o Brasil para a Itália, porque sai muita cocaína. O Porto de Santos é o maior escoador de cocaína do planeta Terra. E vocês sabem o tamanho daqui, o canal ali é pequeno. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Então, sobre as leis, o judiciário não aceitar. Se existe uma abordagem financeira, você fazer utilização de pactos internacionais para pegar o patrimônio desse pessoal. Se vocês notarem, volta e meia apreendem Ferrari ou apreendem um avião dos traficantes. Quando eu estava na OEA, eu cheguei a ver tráfico da Venezuela para Guatemala, eles aproveitaram a pandemia para utilizar as rotas comerciais de avião. Então, eles começaram a mandar avião 747, sem brincadeira. Eles tiram todos os bancos de dentro do avião e enchem de droga. Aí, quando sai da Venezuela, pousa na Guatemala, eles tiram a droga para mandar via México para os Estados Unidos, e aí eles tocam fogo no avião, Zezé. Porque dá mais trabalho mandar o avião de volta para a Venezuela, de tanto dinheiro que eles têm. Por isso que a abordagem do confisco integral, é o confisco integral, chama confisco alargado na Itália. Confisca tudo do mafioso, corrupto e narco. Agora, Arthur, então, mas é isso que eu queria perguntar, leis. Porque assim, as leis, então responde das leis, porque a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, o crime internacional, o PCC, todas as facções criminosas, elas só existem porque elas têm grana, elas têm poder e elas têm conexões com os governos, com o poder público, com os funcionários, com todo mundo que vai facilitar esse trabalho para elas. Ao sufocar as finanças dessas quadrilhas, você acha que tira o dinheiro para poder comprar o servidor do porto, o policial, e mais que isso, e até o político, porque muito político ganha também e faz parte dessa máfia toda. Primeiro dinheiro. Vocês têm toda a razão. A legislação, primeiro a legislação. Não, vocês têm toda a razão. Tem um professor, chama Mariano Bartolomeu, eu vou lançar um livro com ele agora, no começo do mês, sobre crime organizado e segurança. Esse professor do Colégio Interamericano de Defesa, ele diz o seguinte, para ter narcotráfico, para ter crime organizado, você tem que ter autoridade corrupta, tem que ter uma debilidade estatal. Sim. E tem muita gente do topo do país envolvido nessa história. Tem que ter. Senão não haveria tanta exportação de cocaína do Brasil para fora. Aí você me pergunta assim, como que dá para a gente fazer? Existem pactos internacionais do Brasil. Existem convenções internacionais. A Convenção de Palermo de Crime Organizado pode ser aplicada imediatamente no Brasil.
pactos internacionais, inclusive com o Estado de São Paulo, pacto com a Itália, pacto com os Estados Unidos, de apoio recíproco. E isso pode ser aplicado imediatamente. E isso supre a lei. Falar assim, mas a legislação do país não permite. Permite, se você utilizar essas convenções internacionais, você tem como, juridicamente, asfixiar, né, como eles dizem, asfixiar o crime organizado. Então, mas para você asfixiar juridicamente, você tem que pegar essas peças corruptas, que são as pessoas que que fiscalizam, que fazem a lei, e tirar desses lugares. Então mas eu não consigo. A primeira coisa é você tirar o dinheiro dos caras que pagam essas pessoas. Mas para poder tirar o dinheiro, você precisa ter alguém que vai lá e bloqueia tudo, filhinha. Então, e aí ele fala que não precisa de leis, é isso, né, Arthur? Que é uma questão de você usar os pactos internacionais que já existem. Mas tem que ter alguém para poder dizer, eu vou usar isso. Mas se for, não é isso, Arthur? Eu estou ficando louca. Exatamente. Não, o que eu vi, essa é a vantagem de ter estado lá, porque se você olha de dentro do Brasil, fala, está apreendendo drogas, recordes e mais recordes. Aí você está pondo a vida do policial rodoviário federal em risco, do policial federal em risco, morre um monte de policial militar, fiscal da Receita Federal, e continua o crime organizado cada vez mais forte. Se você pega, qual era o maior medo do Pablo Escobar? Era extradição, o maior medo dele era esse. Porque quando você extradita, exato, os Estados Unidos já pegaram extradição de vários ex-presidentes, agora recentemente, ofereceu recompensa de 5 milhões de dólares para a denúncia de corrupção da Odebrecht Internacional. Se você utilizar pactos internacionais para extradição, inclusive, de criminoso, de mafioso, começar a utilizar essas estruturas internacionais para o bem do Brasil, não tentar resolver isso sozinho, porque como é um crime transnacional, o nome técnico é crime transnacional. Você pode utilizar as estruturas de capilaridade internacional, pegar vários países, pegar 2 países, falar, por exemplo, com a Itália. A Itália, a gente tem aqui um corrupto, um mafioso, que está ajudando a enviar droga aí para a Itália, com a 'Ndrangheta, né, que é uma das maiores máfias, junto com a Camorra, com a Cosa Nostra. A Itália vai ajudar de prontidão. A questão é ter vontade, né? A questão é ter alguém que faça isso daí. Né? Vocês provavelmente nunca ouviram isso que eu estou falando. É algo novo, né? Eu ouvi daquela vez que você esteve aqui, você falou sobre isso, mas eu não ouvi repercussão disso, alguém assim, sabe, que esteja no judiciário, que esteja na polícia, no Ministério Público, falando sobre isso. Me diz um negócio, a gente sabe que nós temos um Ministério Público que é bastante ativo no sentido de tentar combater aí PCC e tudo mais. Tem vários promotores, não vou nem falar o nome, né, que tem aí um alvo nas costas e que podem morrer a qualquer momento em função do combate ao PCC. Por que a gente não vê essas autoridades comprando a sua tese, Arthur? Lincoln Gaiquia, que é um promotor aí que está, o PCC já tentou fazer atentado contra ele. Eu estou publicando um livro com ele, inclusive. Sim. E eu já conversei isso com ele. A questão é a seguinte: o topo do Brasil, esse topo que é corrupto, não quer que isso ocorra. Você não tem como implementar uma coisa dessa tão facilmente, né? Necessita vontade. A Colômbia tinha um problemão. O pessoal tem uma imagem ruim da Colômbia, ela não é isso que era antigamente. Até a década de 90, com o Pablo Escobar, a Colômbia era um narco-estado pleno. Era um narco-estado. O Brasil está chegando a ser um narco-estado pleno. Já tem elementos de narco-estado no Brasil. O que existia na Colômbia é que o Pablo Escobar ele explodia. Quando ele tinha algum inimigo num prédio, ele não ia lá matar o inimigo dele. Ele explodia o prédio. Quando ele tinha um inimigo que entrava no avião aí de carreira, ele explodiu o avião com 200 pessoas dentro, só porque tinha um inimigo lá dentro. E aí a sociedade colombiana falou, chega, basta, a gente não quer mais. E aí veio o presidente Pastrana
da Colômbia, inclusive ele faz o prefácio desse livro que eu vou publicar, e depois veio o presidente Uribe, que venceu as Farc, que seria o PCC da Colômbia. Na Itália, a sociedade, quando explodiram o juiz e explodiram o general, eles falaram, basta, chega. E esse é o ponto. A sociedade brasileira, dando um basta, aparentemente já falou isso em 2018. O que aconteceu é que não foi implementado. Mas a sociedade brasileira já disse basta para a corrupção, que está ligado com a violência. Quanto mais corrupção, eu fiz um vídeo disso ontem, inclusive, quanto mais no meu canal do Instagram, no meu canal do Twitter, quanto mais corrupção, pode olhar as estatísticas, mais violência. O Chile é um dos países da América Latina com mais corrupção. A única coisa que eu não posso concordar com você é que a população deu um basta para a corrupção. Assim, cara, com os dois candidatos mais pontuados nas pesquisas que nós temos, Santa Maria, não dá, né, Arthur? E eu quero... assim, a gente colocando aí, o Bolsonaro, caramba, o que a gente tem visto aí das emendas de relator, da grana que o Arthur Lira está mamando, e justo quem, das figuras que estão nadando de braçada. Então, a população não deu basta, não. Eu quero acrescentar uma outra coisa, Arthur, nessa história toda do crime organizado, que nós sempre tivemos uma proximidade, pelo menos nas matérias, e a gente tem visto, os próprios filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, fez fotos e entregou diplomas para policiais e pessoas ligadas às milícias, que é um poder paramilitar que lá no Rio de Janeiro é um negócio terrível, em que você tem corrupção, em que você tem ali o crime, é um crime organizado para mim também. Como que você pode falar disso, que se o governo é tão próximo dessas milícias? Enfim, eu não tenho esse conhecimento da proximidade do governo com as milícias. O que eu tenho noção é que houve várias vezes atos das pessoas indo às ruas e se manifestando contra a corrupção. A vontade popular no Brasil é contra a corrupção. Os governos que não estão correspondendo a essa vontade popular, infelizmente. Mas se você olhar, se você conversar com as pessoas, vocês mesmos, vocês são informadas, vocês estão revoltadas com a corrupção. Teve um relatório do COAF, que é um Conselho de Controle de Atividade Financeira, né, de lavagem de dinheiro no Brasil. É o menor índice de demandas, inclusive vindas da Polícia Federal, de entidades de corporação contra o crime, o menor índice de demandas contra a corrupção e lavagem de dinheiro desde 2014. Ou seja, não está sendo investigado, você vê corruptos sendo soltos. E como que você vê isso, Arthur? Você que foi esse assessor especial da presidência, num governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, e aí ele desmantela todo o COAF e a gente tem aí índices, não é nem assim, porque você é esquerda, os esquerdistas que estão dizendo isso. Está comprovado que não há investigação. Como que você vê essa guinada do governo Bolsonaro no sentido de não investigar a corrupção e as emendas secretas e essa história toda da gente ver esses políticos do Centrão sendo o coração do governo hoje? O governo não desmantelou o COAF. O COAF, ele simplesmente apresentou esses dados. O que acontece é que, realmente, você tem uma situação que a gente não podia imaginar. Eu, quando ingressei aí como assessor, eu entrei como coordenador da equipe da reforma da Previdência em 2018, ainda, em novembro, e depois fui assessor da presidência. Eu não podia imaginar, naquela época, que a gente teria hoje o pessoal do Centrão, Ciro Nogueira, tá lá o Valdemar da Costa Neto, Santa Maria, tá lá Flávia Arruda, Fábio Faria. Eu não podia imaginar que ia chegar nesse colo, entendeu? A gente, vendo isso, é uma vitória do Centrão, que é ligado à esquerda, é ligado ao PT,
Historicamente, o Valdemar da Costa Neto. É ligado a todo Não, ele é mundo, ligado. Ô, Centrão. Arthur, eu vou discordar de você. O Centrão, ele não é ligado nem à esquerda nem à direita. Ele é ligado com quem está no Ao poder e quem possa atender aos seus desejos de manutenção do poder e de dinheiro. Ele está junto. Quem ganhar, ele vai estar junto. Então, você tem esse problema estrutural, que a sociedade brasileira tinha falado chega. Evidentemente que falou chega em 2018, saiu às ruas desde 2013, e quando chegou em 2018, você tem uma situação evidente, que as pessoas querendo um basta nesse sistema corrupto. E o sistema corrupto, ele permanece. E esse sistema corrupto, ele permanece com monopólios. Os monopólios, a gente paga mais na nossa carne, na nossa cerveja, na nossa comida, por causa de monopólios que não poderiam existir. O CAD deveria estar verificando, que é o Conselho de Direito Econômico, devia estar verificando para não ter monopólio, e tem. Deveria ter combate à corrupção para acabar com corrupção generalizada, e tem. Todo mundo sabe que não acabou a corrupção, ela piorou, né? E você tem aí situações de soltura, por exemplo, de traficantes. Qual a explicação de soltar um traficante que está envolvido com toneladas de cocaína enviada para a África e Europa? Não tem explicação. Não tem justificativa. Então, infelizmente, a gente está numa espiral descendente, só piora, e a gente, assim, enquanto a gente puder falar a verdade aqui num canal como esse, mas e no futuro, como é que faz? Se virar o Brasil um narco-estado pleno, o que a gente vai fazer? São 11h02, nós estamos entrevistando Arthur Weintraub, ele é ex-assessor especial da presidência e professor de Direito da Unifesp. Nós temos um ouvinte aqui, o Digão Selim, que é de Campinas, ele está perguntando o seguinte para o senhor: enquanto esteve no governo, o senhor emitiu opinião sobre as tentativas de encobrimento dos casos de corrupção? Quando eu estava no governo, eu fazia assessoria do presidente. Então, eu pegava, inicialmente foi a reforma da Previdência, e eu fiquei no governo até setembro de 2020. Eu e meu irmão saiu antes, vocês devem saber da história, meu irmão era ministro da Educação, nós somos professores da Universidade Federal de São Paulo, e aí ele saiu em julho de 2020, eu saí em setembro. O Centrão entrou e a gente saiu. O Centrão entrou por uma porta, a gente saiu pela outra. Então, isso aí já mostra que a gente não consegue, é água e óleo. A gente não convive com o Centrão. Não queremos nada com o Centrão. Infelizmente, essa velha política, tudo isso que a gente quis combater no Brasil, está aí de novo, é como vocês disseram, a mesma situação de sempre. Infelizmente. Bom, eu quero agradecer a participação do Arthur aqui no Bastidores do Poder, desejando boa sorte na sua campanha, que você é candidato a deputado federal. Eu sou pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Ao Senado. Bom, boa sorte para você e vamos nos falando, né? Quem sabe até as eleições a gente volta a se falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Bom, e com isso, valeu, Zezé. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui.